Retomamos o contato com o Américo Martins para a gente voltar, Américo, para você poder concluir a ideia sobre aí no Reino Unido passar de 18 para 16 anos a idade para votar. Pois é, Elisa, desculpe pelos problemas técnicos que tivemos aqui. Voltando agora, tivemos um problema no equipamento de transmissão. Elisa, em qualquer lugar do mundo, isso seria uma notícia menor, de que você está liberando a votação para pessoas entre 16, 17 e 18 anos, como o governo aqui do Reino Unido está anunciando. Mas, aqui no Reino Unido, essa é uma grande reforma no sistema político e que pode ter implicações eleitorais também bastante fortes. Eu explico por quê. Em primeiro lugar, alguns lugares do Reino Unido, como a Escócia e o País de Gales, já permitiam que adolescentes de 16 e 17 anos pudessem votar nas eleições locais. Mas as eleições nacionais, aquelas que elegem os membros do parlamento, ali os membros que vão de fato determinar a ordem política, o partido que tiver maioria vai fazer o primeiro-ministro, eles não podiam votar no maior de todos os países que compõem o Reino Unido, que é a Inglaterra. E o Partido Trabalhista disse, durante a sua campanha, já era uma promessa de campanha, que permitiria que os jovens no país inteiro, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra, pudessem votar com 16 anos. Por que eu digo que isso pode alterar o mapa político aqui no Reino Unido? Porque os jovens aqui tendem a votar muito mais com partidos progressistas, como, por exemplo, o próprio Partido Trabalhista. Então, e nós vamos ter potencialmente mais 1,5 milhão de eleitores jovens. Se você lembrar, o Brexit, por exemplo, que foi aquela votação, aquele referendo que retirou o Reino Unido da União Europeia, ele foi decidido por eleitores mais jovens, mais velhos, perdão, e os mais jovens que defendiam muito a presença do país na União Europeia não compareceram para votar. É muito importante a gente lembrar que o voto aqui no Reino Unido, ele não é mandatório, ele não é obrigatório. As pessoas podem ou não votar, não tem nenhuma consequência para o eleitor. Mas muitos jovens querem votar, especialmente aqueles associados a causas mais progressistas, proteção do meio ambiente, apoiar o Partido Trabalhista, por exemplo. Então, o Partido Trabalhista prometeu que faria isso e fez esse anúncio. Isso vai ser decidido apenas em setembro, mas vai passar porque o Partido Trabalhista tem maioria no parlamento. Outros partidos de linha mais progressista, como os liberais-democratas, por exemplo, também apoiaram essa medida. Mas, sem surpresa nenhuma, os partidos mais conservadores, os partidos mais de direita, se manifestaram contra isso. Isso, inclusive, o Partido Reforma UK, Partido da Reforma no Reino Unido, que é um partido de ultradireita, e também o Partido Conservador, que é um partido de direita. E no meio dessas próprias reformas, Elisa, também teve uma outra mudança muito importante. O governo aqui vai adotar leis muito mais duras, regras muito mais fortes para impedir o financiamento de campanha, doações para os partidos políticos de estrangeiros. E teve um nome e sobrenome nessa história do financiamento: Elon Musk, porque ele prometeu que ele daria 100 milhões de libras para o Partido Reforma UK, que é um partido de ultradireita, nas próximas eleições. Agora, o governo tenta impedir não só que essa doação seja feita àquele partido de ultradireita, como também nenhum outro investidor estrangeiro possa tentar influenciar de alguma forma o voto aqui no Reino Unido. Então, são mudanças importantes e que não acontecem todo dia por aqui, Elisa. Américo Martins, falando com a gente ao vivo da Europa. Muito obrigada, Américo. Ótimo sempre falar contigo.